Fala pessoal, a gente está aqui mais uma vez no podcast Entre Mundos, que é um projeto do Positivamente. Eu tô aqui o Davi, né? Tô aqui com o meu amigo Daniel e o nosso amigo Henrique para trazer um conteúdo para você, mano, muito bom. Então prepara o teu coração, presta atenção em tudo que a gente falar porque vai ser muito edificante. Glória a Deus, pastor, muito obrigado por nos receber. Tamo junto. Muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento de mesa maravilhoso. E eu já quero começar, né, perguntando como que foi a sua história com Jesus. Se você quiser se apresentar, fica à vontade também. Eu sou o Henrique Café, e Café é meu sobrenome, né? Tem muita gente que pensa, você gosta muito de café, não é um nome artístico pro Instagram. Pode crer, verdade. É sobrenome mesmo, e por incrível que pareça, eu não tomo café, né? Ô, louco. Então, pra você ver, né? Somos dois. 3 eu não tomo Então, também. cara, eu sou o Henrique Café, hoje tô com 30 anos, acabei de completar 30 anos aí, casado há 9 anos com a Jaque, uma mulher da minha vida, sou pastor, pastorei uma igreja em São Bernardo do Campo, há 3 anos, né? A nossa igreja que nós plantamos ali do comecinho. Sou apaixonado por Jesus, fui encontrado por ele, eu sempre digo que fui encontrado por ele quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Legal. Acho que de maneira mais inusitada, né? Eu tava com 14 anos, eu gostava muito de tocar instrumento, eu toco até hoje, né? E eu tava aprendendo ali, meu pai comprou um cavaquinho primeiro, porque meu pai, antes de se converter, ele era sambista, né? Ele tocava timba, percussão e tal, e ele me levava muito pra roda de samba. Aí eu aprendi isso, eu falei, não, eu quero tocar. Eu comecei a tocar cavaquinho, depois violão. E aí eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, eu era menor aprendiz, né? Eu tinha que fazer um curso, né, no Senac e tal. Lá eu conheci um amigo que falou assim, cara, vem tocar aqui na minha igreja. Eu falei, mas como assim tocar na igreja? Não, vamos lá na minha igreja que você vai tocar com a gente. E aí eu falei, tá bom, vou lá pra tocar, né? Porque eu tava aprendendo. E quando eu cheguei lá, aquela bleia raiz, tá? Tipo, o que é a bleia raiz? Irmãs de um lado, grupo dos jovens do outro, grupo dos varões, aquela coisa toda. E aí ele me colocou pra sentar no meio dos jovens. Assim, né? Ele me botou no meio dos jovens, assim, e eu sentei, né? Primeira vez que eu pisei numa igreja. Eu falei, meu Deus, como funciona esse negócio, né? Primeira vez na vida? Na vida, que eu pisei numa igreja. Ele me botou no meio dos jovens, e aí chegou a hora da oportunidade dos jovens, né? Então, o grupo, eu acho que era Heróis de Judá o nome do grupo. Ô, louco. Está com a oportunidade em nome de Jesus. Aí me deram uma pasta, e era uma canção chamada Jesus, meu guia. Não sei se vocês conhecem, é uma canção um pouquinho antiga. Fala assim, Jesus, meu guia é amigo e protetor. Cara... Não manjo, não conheço. Depois ouçam. É uma música meio de coral, assim. Quando começou a tocar essa música, e eu não conhecia, naquela canção, quando eu percebi, eu já tava chorando. Ali Caraca. O Senhor me encontrou mesmo. Eu tava chorando. E era um choro hoje, eu entendo que era um choro de arrependimento mesmo. Eu comecei a me ver como uma pessoa ruim, que precisava daquele Deus. E ali eu fui encontrado por Jesus, com 14, 15 anos. E foi muito radical. Caramba. Tanto é que, assim, eu não fui pra frente aceitar Jesus. Porque eu comecei a chorar e tal, eu conheci a galera. Eu frequentei essa igreja por mais uns 4, 5 meses. E eu ia pros cultos, já tava evangelizando. Enfim, entrei na rotina da igreja. Tanto é que quando eu vi as pessoas indo pra frente, teve um dia que, depois de umas 3 semanas, 4 semanas, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, como é que faz esse negócio aí de confessar Jesus e tal? Ele perguntou assim, mas você não era crente, não? Porque foi muito radical, assim. E aí eu falei, não, nunca fiz. Ele falou, não, vem cá. Eu fiz a oração da confissão depois de uns 3, 4 meses que eu tava na igreja. Ô, louco. Que foi muito intenso, assim. E a partir dali, meu pai foi encontrado por Jesus, minha mãe, toda a minha família. E ali começa o Henrique, né? Meu pai, ele era um cara muito estudioso. Meu pai tinha 15 bíblias de estudo em casa. Legal. E passava o dia estudando. E quando eu chegava do trabalho, ele falava assim, filho, deixa eu te falar o que eu aprendi. Então, chegou uma época que minha irmã, ela engravidou, eu tive que sair do quarto, a gente era uma casa pequena. E aí minha irmã ficou no quarto, eu dormia na sala. Meu pai me acordava 3 da manhã todos os dias pra gente orar junto. Enfim, e aí eu herdo esse amor pela Bíblia, esse amor pela palavra do meu pai, né? Então, meu pai plantou muito essa semente no meu coração. E aí, enfim, longas histórias, passados, o Henrique cresce, 25, 27 anos, a gente recebe a missão de plantar uma igreja em São Bernardo do Campo. E aí, estamos aí hoje, né? Sou um jovem, 30 anos, fiz 30 agora. Pô, jovem ainda. Tô jovem. E que ama a palavra de Deus, ama a Bíblia e gosta de compartilhar isso com a minha geração. Legal. Cara, só um ponto aqui. Uhum. Vamos voltar um pouco nessa história. Tá. Você disse que, né, no backstage aqui, você estava falando e tal, que na verdade a sua conversão veio também um pouco parte do seu pai, porque ele se converteu primeiro na família. Conta um pouco pra gente como é que foi, tipo, essa parada. Você contou meio superficial, eu quero saber os detalhes, cara. Beleza. É que eu tentei ser bem rapidão. Mas, nesse processo, eu cresci num contexto de violência doméstica. Então, meu pai, ele era alcoólatra. Mas quando eu falo alcoólatra,
assim, de verdade Raiz. mesmo. Ah, é de verdade. O bar, bebe, chega em casa, bate da mulher. Isso é Alcoólatra raiz. Exatamente. Eu tenho imagens aqui na minha cabeça. Eu morei numa comunidade em Diadema, que faz parte do ABC aqui, de Paulista, numa favela, né? Rua de barro, casa de madeira, esse foi o meu contexto. De momentos do meu pai arrastar minha mãe pelo cabelo no meio da rua e espancar ela no meio da rua. Então, a minha família na favela era conhecida pela família em que o pai espancava a esposa. E detalhe, meu pai era autônomo, então ele não tinha um trabalho. Ele era mecânico e tal, fazia uns bicos. Minha mãe trabalhando como faxineira para sustentar um marido que batia nela e 3 filhos, né? Então, eu sou o mais novo, tenho uma irmã do meio e o meu irmão mais velho. E aí, esse relacionamento da meu pai e da minha mãe durou, assim, uns 10, 12 anos nesse contexto. Chegou um momento que minha mãe falou assim, vou separar. Minha mãe deu entrada nos papéis e na semana que estava marcado para o meu pai assinar lá para separação, a gente não sabia o que seria da vida, né? Naquela semana, meu pai chega do nada em casa, eu lembro que era uma terça-feira, falou assim, chamava minha mãe de Baixinha, né? Falou, Baixinha, conheci Jesus. A minha mãe falou assim, mas como assim você conhece? Não, eu conheci Jesus e eu preciso que você me dê uma nova chance. Eu ia separar na semana, era tipo na sexta-feira. E aí minha mãe falou assim, olha, se você tocar em mim, se você beber mais uma gota, se você fumar, tá tudo acabado entre a gente. Cara, naquela semana ali, meu pai foi liberto da bebida, liberto do cigarro. Glória a Deus. Caramba. Ele não mais batia na minha mãe. E do meu pai, aí acontece esse meu processo. Eu tô ali, me converto, minha mãe se converte, meu irmão se converte, minha irmã se converte. E aí a nossa família, ela vem pro Senhor, né? Glória a Deus. E aquela família que era conhecida na favela, uma família estruturada, onde o marido batia na mulher, agora ninguém tava entendendo nada. Entendeu? Meu Deus. O cara volta a trabalhar, Caramba. sai com a esposa de mão dada. Então, a nossa família foi tipo um precursor ali na onde a gente morava ali mesmo, assim, sabe? De uma transformação. E a partir dali, a nossa... Aí, hoje, a minha esposa, né? O meu sogro, que é o pai da minha esposa, ele planta uma igreja na favela onde eu cresci. E aí, ali, a minha família é salva, né? Por essa igreja. Eu tava numa outra igreja que é mais longe, volto, e eu conheço minha esposa lá. Então, Uau, caraca. Enfim, aí nós crescemos ali no Senhor. Quando Mais seu ou pai menos. se converte, você tinha quantos anos? 14 anos. 14? 2010 ali, mais ou menos. 14. Isso, 14 para 15, no máximo. Eu fico imaginando você, 14 anos vivendo uma realidade, vivendo um ambiente familiar, a figura paterna que você tem, né, o que você acha já não normal, mas comum dentro da tua casa. Sim. E na semana de um divórcio, eu fico imaginando como que foi pra você ver o seu pai fazendo uma promessa. Porque eu sei que quando a pessoa ela tá num vício, ela faz muitas promessas, Sim. né? Ela fala, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Aquela não foi a primeira vez que a gente ouviu meu pai falando daquilo. Então. E como que foi pra vocês de olhar pra isso e acreditar? Porque eu acredito que o que fez você se converter, talvez, seja você falar, meu Deus, ele cumpriu com a palavra dele. Os velho. frutos, né? O fruto. Então, assim, até ali eu nunca tive uma relação boa de pai para filho. E foi uma coisa que o Senhor precisou trabalhar no meu coração. Inclusive, se eu posso contar a parte 2? Opa, Pode, por favor. Depois de 5 anos, meu pai morre. meu Deus. Faltando 15 dias para eu me casar. Meu Deus. Entende? Então, assim, eu tive uma relação com meu pai, de pai e filho, por 5 anos mesmo. Que foi ali dos 15 aos 20, que foi quando eu me casei. Nossa, mano. E na semana do meu casamento, faltavam 15 dias, meu pai me ensinou a olhar a água e óleo do carro. Eu tava ensinando, né, o filho, filho, ó, quando você tiver o seu carro, eu não tinha, falou, você precisa olhar isso e tal. Eu pintei a parede da minha primeira casa com meu pai, ele me ensinou a trocar uma resistência de chuveiro, instalar um chuveiro. E ali era o momento que eu tava me sentindo assim, poxa, agora eu tenho realmente um pai. E com 15 dias, meu pai é recolhido pelo Senhor. Um ataque cardíaco, 8 horas da manhã, sendo que ele tinha feito um exame do coração há um mês atrás, e o médico falou assim, ó, Tá seu tudo coração bem. é igual Meu a Deus. uma de uma criança. Caramba. E ali foi um outro processo do Senhor, né? Mas ali, respondendo a sua pergunta, o que eu senti de Deus, né? Eu vi ele de fato que era um pai, né? Nesses 5 anos. Por mais que eu tinha tido uma relação de 14 anos Sim. com um pai que era presente, mas ausente, né? Era vivo, mas eu era órfão de um pai vivo. Sim. Eu realmente experimentei um pouco do amor do meu pai. E aquilo foi primordial para redefinir a minha percepção de Deus como um pai também. Porque eu lembro quando meu pai falece, a pergunta que veio no meu coração é, por que agora? Né? Uhum. Pai, Deus, por que o Senhor tirou meu pai agora? Eu vou me casar. Poxa, quando eu comprei meu primeiro carro,
A primeira pessoa que eu queria contar era meu pai, pô. Sim. Consegui o meu primeiro carro, né? Então, eu lembro que ali no velório, eu carregando o caixão do meu pai. Carregando o caixão do meu pai, eu falei, Deus, por quê? Por quê? E o Senhor trouxe meu coração, não foi por quê, mas para quê? Se não fosse pelo seu pai, vocês não estariam na minha presença hoje. Então, eu entendi que ali Deus tinha um plano específico para o meu pai, que era trazer a nossa família para os caminhos do Senhor. Deus usou meu pai, a pessoa que ninguém esperava. Sim. Ninguém. Se você olhasse para minha família, a última pessoa que você esperaria. O improvável. Exatamente. E a partir dele, a nossa família vem para o Senhor, né? E hoje nós colhemos frutos daquilo que foi gerado no coração do meu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê a importância de uma figura paterna, né, cara? Sim. Tanto para decidir um ambiente ruim, quanto restaurar um ambiente novo, né? Sim, eu vi uma vez uma estatística de que quando... Eu não lembro exatamente. Eu ia falar exatamente isso Se você agora. lembrar de cabeça... Eu não sei de cabeça também, mas é tipo A isso, gente né? inventa aqui uns números. Tô brincando. Que, tipo assim, a porcentagem de uma família, ou de uma conversão, assim, Isso. dentro de uma família, quando o pai se converte... Passa de tipo, 90%. É, tipo, 90 e poucos por cento. Por exemplo, sei lá, um filho se converteu, a chance da família se converter é 30%. É. Quando a mãe se converte, a chance sobe um pouco. 50, Quando 60. um pai, quando o homem de casa se converte, a chance sobe de 90%. Cara, isso, tipo assim, Bizarro. as pessoas ficam pensando que estatística fake, sei lá, tipo, inventaram esse número, até você ver isso na realidade, né? Tipo, o seu caso, mano. Caraca, Sim, exatamente. seu pai converteu, pô, família inteira. Acabou. Tipo, velho, olha isso. Por isso é que eu creio bizarro. que uma das principais ruínas que nós estamos vivendo hoje é a falta de posicionamento da masculinidade bíblica. assim, Concordo. do homem, entendeu? Uhum. E se a gente pensar de como esse mundo molda a nossa geração, é a desconstrução do masculino. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu era mais novinho, como que eram os contos de fada? Porque assim, a ideologia do mundo ela vai por várias áreas, né? Então você tem área cinematográfica, tem várias. Como que era? Eu assistia um príncipe salvando uma princesa. Não era isso? Depois de um tempo, já não tem mais príncipe. A princesa se salva sozinha, ela é independente. Sim. E agora já o príncipe virou princesa. Entendeu? Então a desconstrução da figura masculina, ela vai afetar a nossa percepção de como Deus é. Sim. Entendeu? Quando a gente desconstrói a figura masculina, nós desconstruímos o próprio Deus, que se revela como um pai. Exatamente. Você vê até agora, né, um sujeito, homem, É, Deus mãe. Eu ia falar isso agora. Tipo assim, Deus mãe, tá ligado? Deus não é Deus pai, é Deus mãe, nossa. E Meu assim, Deus. o que eu acho interessante é que quando você vai ver Jesus, cara, Jesus ele é a figura masculina que a gente tem que ter. Uhum. Né? E eu gosto muito de uma das coisas que um livro que eu li falou muito comigo, do Dan Outland, eu não sei se eu sei falar o nome dele, mas do livro Manso Humilde. Manso e humilde. Clássico. Ele fala assim, de todas as coisas que Jesus poderia definir quem ele é. Ele poderia, eu sou justo e santo. Eu sou ousado e poderoso. Ele fala, eu sou manso e humilde de Aprendei coração. de mim, né? Que sou. Manso e humilde de coração. E o mesmo exemplo que você usa para ter se convertido é ter visto o teu pai se converter. O fruto do Espírito no teu pai. Você vê como que o fruto ele é muito mais importante do que às vezes o dom. Uhum. Né? Eu vejo pelo meu pai que quando eu nasci em um berço completamente cristão, meus pais são pastores desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci eles já eram pastores, e ver o ambiente dentro da minha casa, como que era, sabe? E quando eu tive minha fase na adolescência, todo adolescente é uma raça meio difícil, e quando eu era adolescente e eu comecei a olhar para o mundo, eu não conseguia ir para o mundo, porque eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu via a família delas. E depois eu voltava para casa e eu via a minha família. E eu acho que a família ela é muito importante. Porque a família me protegeu. Eu olhei minha família, eu vi um pai que ama a esposa dele há mais de 40 anos. Uhum. Eu não lembro, eu não tenho memória de ver meus pais brigando, nem por 5 minutos. Isso não significa que eles nunca brigaram, né? Sim. Mas isso significa que eles nunca brigaram na minha frente. Protegeram disso. Exatamente. Então, eu não tenho memória disso. Eu vivo num ambiente familiar onde não importa qual dia, qual horário, se eu chego na minha casa, o ambiente está leve. Tem a presença de Deus, tem paz. E ver a importância de um homem de Deus, sabe? E ser homem não é ser grosso, não é ser uma pessoa que impõe as coisas, né? Aproveitando a palavra manso, eu tô com isso ainda na minha cabeça, eu tenho
um curso só sobre as bem-aventuranças, né? E Que massa. bem-aventurado os mansos de coração. A palavra manso ali, ela era usada dentro de um contexto quando você domava um animal. Olha que interessante. Caraca. Então, assim, quando um animal, ele era... Vamos usar o cavalo. Quando um cavalo, ele era domesticado, ele era considerado manso. Por quê? Porque ele estava sob o domínio de alguém superior a ele. Então, a ideia de mansidão não é alguém frouxo. Legal. A ideia da mansidão bíblica é alguém que é controlado por alguém superior. Entendeu? Alguém que está debaixo da... Jesus falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse caso, mas a Seja sua feito. vontade vai ser feita. Jesus, ele se colocou debaixo da vontade do Pai. Então, a mansidão bíblica, ela entra dentro desse contexto de alguém que, assim, porque, assim, nós temos dentro de nós uma... Naturalmente, nós queremos ser independentes, né? Sim. Nós queremos ser livres, né? Uma Sim. falsa liberdade que é pregada para nós. Mas o manso, biblicamente, é aquele que está debaixo do domínio do Pai. Sim. Aquele que está debaixo do domínio de Deus. E eu acho interessante que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele fala assim que ser submisso não é ser oprimido. Sim. Né? Porque existe uma grandíssima diferença entre ser oprimido e ser De submisso. submissão e opressão. Exatamente. E eu acho que a nossa geração é uma geração que odeia a submissão. Sim. É uma geração que odeia a obediência porque tem uma visão errada. Exatamente, porque eles pensam que quando você fala que é submisso, você tá, tipo assim, você é controlado. Tipo assim, você tá sendo oprimido, não, você vai fazer isso aqui porque você é submisso a mim. Por isso que acho que a gente vê também muitas pessoas, tipo, as mulheres, cara. Tem muita mulher hoje em dia que, tipo, odeia essa palavra, submissão. Meu Você tem irmão, que ser submissa ao se seu você marido. for citar Efésios, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, Sim. eu tenho que explicar 15, 20 minutos desse texto. Senão Diferente- você é cancelado. Senão vai Exatamente. distorcer na internet. Diferente vai ser se eu cancelado, citasse esse texto há 20, 30 anos atrás. Verdade. Pois Entendeu? é. Mas por quê? Porque existe uma ideologia. Sim. Uma ideologia da falsa liberdade. Você precisa ser livre. Só que assim, eu me torno escravo da minha liberdade. Esse é o Sim. problema, né? Sim. Eu acho que eu sou livre, mas na verdade eu sou escravo da minha própria liberdade. Sim. Se eu, em nome da falsa da liberdade, não, viva a vida do jeito que você precisa viver. Se te faz, né? A palavra demoníaca. Se te faz feliz, é de Deus. Já viu isso, né? Não é errado se te faz Exatamente. feliz. Confia. Siga o teu coração, né? É uma falsa, de fato é uma falsa liberdade, né? Aham. Eu gosto muito do que o Tim Keller fala, que ele fala que nós somos escravos daquilo que amamos. Eu acho isso maravilhoso. E ele fala que aquilo que você mais ama é o que te controla. É isso. É o que controla o teu tempo, o teu dinheiro, as tuas restrições. Que a coisa que mais restringe alguém é o amor. E o exemplo que a gente pode dar é o casamento, né? Se eu tô casado com alguém, como eu sou casado, eu me restrinjo a essa pessoa. A minha intimidade é a essa pessoa. Então, às vezes as pessoas elas casam com objetos, né? Elas Sim. casam com profissões e elas se restringem àquilo, né? Elas determinam a existência delas a algo, né? E elas acabam se escravizando pelo amor que elas sentem, né? E por isso que eu acredito que é o que Deus fala, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, porque não existe obediência sem amor, não existe essa escravidão que Paulo fala, né? Em Romanos 1, eu, Paulo, escravo de Cristo, né? Sim. Então não existe essa escravidão, essa obediência, sem antes o amar a Deus acima de todas as coisas. O amor, ele não é um sentimento, né? Ele é uma ação, ele é uma decisão. Jesus disse, olha, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. O nosso amor por Deus é medido pelo nosso nível de obediência e de compromisso a Ele. Sim. Esse é o grande ponto, né? E usando o Tim Keller também, ele tem um livro sobre fábrica de ídolos, né? Não sei se já ouviu falar. Fábrica de ídolos não conheço. Enfim, ele diz que o coração do homem, ele sempre é a mesma ideia, um objeto, né? Para nós amarmos. Sim. E só que às vezes a gente confunde o nosso amor com idolatria. Sim. E qualquer coisa que nós amamos acima do Senhor pode se tornar um ídolo na nossa vida, Sim. né? E eu sempre digo o seguinte, olha, que onde há idolatria, existe a falta de adoração. Em Legal. qualquer área da nossa vida, quando nós deixamos de adorar o Senhor, aquilo se torna um ídolo na nossa vida. Sim. Né? Então, por que as pessoas hoje idolatram pet? Ah, Né? Hoje a gente vive uma geração onde o cachorro ele é tratado como um... Pai de pet, mãe de É, pet. exatamente. Falta a adoração ali. É interessante que no livro de Jó, não sei se vocês lembram, que o texto diz que Jó ele sacrificava
pelos seus filhos, né? E até mesmo pelos pecados que eles poderiam cometer. Era a adoração de Jó pela sua família. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou dele? Os filhos. Família. Os animais. Os animais? A primeira coisa que o diabo tomou foi os animais. Ele arrancou de Jó a capacidade da adoração que Jó fazia. Legal. Né? Então, o diabo ele trabalha em áreas específicas. Onde ele rouba a nossa adoração, a idolatria impera. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, cara, se existe algo que nós amamos mais do que o Senhor, é porque está faltando adoração naquela área da nossa vida. Né? Para qualquer área da nossa vida. Perfeito. Eu lembrei da passagem. Recentemente eu estava conversando com o meu discipulado sobre isso. E eu lembrei da passagem de Maria, quando ela quebra o perfume, né? E aí os discípulos ficam indignados. E eles falam, você poderia ter vendido o perfume caro e dado aos pobres. E eu estava lendo essa passagem recentemente. O Espírito Santo falou muito comigo, porque perfume é incenso, né? E o incenso é muitas vezes retratado como oração, né? Na Bíblia, em Apocalipse, em Salmos. Vindo do Antigo Testamento já ali, né? Sim, e quando eu fui ler esse texto em cima dessa perspectiva de que ela tinha quebrado um perfume caro, né? Mais ou menos um ano de trabalho. E você vê como que a Bíblia ela tem vários símbolos, né? A Bíblia tem... Às vezes a gente lê algo e não percebe. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sei que você também é. E eu lembro que o Espírito Santo ele falou assim para mim, que muita gente está querendo vender o tempo de Deus, a adoração para ter ministério. Porque eles falaram, por que você não vende o teu perfume para dar aos pobres? Né? E para ter o quê? Ministério. Então eu vejo que é exatamente o que você fala, quando nós vendemos a nossa adoração, às vezes até para ter ministério, quando entra a idolatria, às vezes até eu me torno alguém assim na igreja, eu me torno um líder na igreja, mas eu vendi minha adoração, eu vendi o meu perfume caro. Esse texto ele é incrível. Eu posso entrar um pouquinho mais nesse texto? 100%. Algo só perde o valor quando ele está diante de algo mais valoroso do que ele. Esse é o ponto. Então, por exemplo, se eu saco agora aqui uma nota de R$50, ela tem um valor. Se eu botar do lado uma nota de 200, a de 50 ela perde o valor. Certo. Por que aquela mulher derramou aquilo? Né? Equivalente a 1 ano de salário. Porque na frente dela tinha alguém mais valoroso do que aquele perfume. E aí Paulo diz, olha, eu não tenho na minha vida... eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra o chamado de Cristo Jesus. Por que Paulo viveu uma vida intensa? Porque ele encontrou algo mais precioso do que a sua própria vida. Sim. Né? E é interessante que nesse texto, não sei se você lembra o que Jesus fala. Ele diz assim, olha, essa mulher, ela está preparando o meu corpo, não sei se você lembra disso. Para o sepultamento. Olha que doido isso. Quando Jesus morre, as mulheres foram até o sepulcro, ao túmulo, e elas não encontram... Mas sabe por que elas foram para lá? Porque elas iam justamente ali, né? Fazer o processo judaico e tudo mais de perfumar o corpo para que ele não ficasse com um odor ruim. E elas não encontram o corpo. Só que aquilo precisava se cumprir. Aquela mulher, ela antecipou algo da ressurreição de Jesus. Então foi algo tão profundo que Jesus falou assim, olha, por isso que o que essa mulher fez vai ser lembrado por gerações. Sim. Entende? Aquela mulher estava à frente do tempo dela, cara. Sim, né? muito bom. No tempo dos outros, né? Aquilo que o pessoal estava olhando apenas pro o valor daquilo, monetário. Mas Jesus estava olhando pro valor espiritual que aquilo tinha. Sim. Muito poderoso. Você vê o valor da adoração, né? Que a adoração chega aonde o ministério não chega. E eu vejo que esse é o perigo para quem tá no ministério, sabe? É você ver alguém adorando a Deus e falar. Eu lembro que na NVT, que eu leio a Bíblia na NVT, os discípulos falam, que desperdício. Que desperdício. E eu vejo isso e eu falo, meu Deus, quantas vezes eu desperdicei. Né? Ao invés de ser como os discípulos que olharam para aquele momento de adoração e falar, que desperdício, quantas vezes eu desperdicei um momento de adoração. Sabe? Quantas vezes eu vendi algo, eu vendi o meu momento com Deus para ter obras, para ter ministério. E eu gosto muito, eu não lembro quem fala isso, eu ouvi isso em algum lugar, mas de um cozinheiro que ele fala assim, olha, antes de cozinhar eu como, que eu não gosto de preparar comida com fome.
sabe? E eu achei isso interessante, eles estavam falando isso no contexto ministerial, de antes de dar de comer para alguém, a gente precisa estar satisfeito. Porque senão a gente vai se saciar nele, no ministério. E o problema de se saciar no ministério é que você devora os outros. É quando a obra de Deus se torna maior do que o Deus da obra, né? Exato. Por que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac? É loucura isso, a gente pensar. Quando Deus pede Isaac, Deus estava querendo Abraão, na verdade, né? Então, Sim. assim, Deus promete para um casal que era estéril, né? Para a esposa que era estéril. Deus dá, e depois de 12 ou 13 anos, que era mais ou menos a idade de Isaac, Deus pede de volta. Como é que Deus pede algo que ele mesmo deu? Pois é. Deus queria medir o coração de Abraão no sentido, olha, nem mesmo aquilo que eu te dou pode ser maior do que eu na sua vida. Isso para qualquer área da nossa vida, cara. O nosso ministério não pode ser maior do que Deus. Amém. Né? Muitos líderes, e grandes líderes que a gente viu que caíram, é porque aquilo que eles faziam era maior do que o Deus que os levou àquele lugar, né? Sim. Porque muitas vezes o nosso talento pode nos levar a lugares, não é? Mas somente o nosso caráter vai nos manter lá. Sim. Não é? E esse é um ponto muito importante, cara. Nada do que nós façamos para Deus pode ser maior do que Ele na nossa vida. Amém. Amém. Exatamente, cara. Isso é um dos assuntos que mais mexe no meu coração, porque eu vejo que uma geração tá indo, né? Tá indo embora. Sim. Você vê uma geração de generais, é o que a gente ouviu nas reuniões que a gente participou ultimamente. Tá indo embora, cara. Esses caras que encabeçaram o evangelho do Brasil, né? Que começaram grandes movimentos e levaram o evangelho pra... Assim, saiu de uma realidade onde o Brasil tinha não sei quantos por cento. 3% de evangélicos para hoje 40 e poucos por cento. Alguma coisa assim. E tá indo uma geração e tá chegando uma nova geração. E a pergunta é, o que a gente vai fazer? Sabe? A gente vai ser igual o que aconteceu na Europa com a reforma protestante, que começou muito bem. Hoje, lá na Europa, as igrejas estão mortas. Sacou? Inclusive, foi graças ao pentecostalismo que hoje o Brasil não tá morto também. Sim, Porque... começa na Rua Azusa, vem nos Estados Unidos para cá. Exatamente. E assim, uma das coisas que eu acho interessante a gente trazer também para a conversa é a importância da gente reconhecer o valor dos movimentos da igreja. Porque eu vejo que existe essa animosidade dos reformados com os pentecostais e etc. Mas se a gente fosse depender dos reformados, a igreja hoje do Brasil estaria morta. Se não fosse o pentecostalismo, você vê, todo calvinista reformado hoje se converteu numa assembleia quase. E saíram... Exatamente. Então, eu acho interessante a gente entender o valor da igreja como um todo, né? A gente não pode chegar, igual aquela passagem da Bíblia que fala, a mão não pode chegar pro pé e falar que não é corpo só porque não é mão. Sim. Então, eu acho importante, e você vem de um contexto pentecostal, né? E você tá na internet, eu imagino que você deve receber muitos comentários, né? Sobre, às vezes, algumas visões que você tem. E, pra mim, assim, você é um alívio pra mim. Por quê? Porque você é um pentecostal. Eu não sei se você é mais arminiano ou calvinista. Arminiano. Mas você é um pentecostal que entende de Bíblia, sabe? Porque eu vejo que eu não posso negligenciar que dentro do pentecostalismo existe muito misticismo também. Sim. Existe muita ignorância bíblica, né? E quando eu vejo você, eu lembro que eu te conheci um tempo atrás, você é um alívio. Eu vejo que você é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Como que isso começou na sua vida? Começa com a raiz do meu pai. Meu pai, ele por exemplo, eu tenho bíblias de estudo hoje desde a época do meu pai. Então, meu pai era um cara muito estudioso. Legal. Então, eu herdo essa... O nome da igreja que eu faço parte, né, que é a Assembleia de Deus, é o Ministério Bereana. Sim. Né, a história dos bereanos lá de Bereia. Tessalônica, né? Exatamente. Eles eram mais... eles conferiam... Imagina, cara, se Paulo tá aqui nesse podcast, vamos lá. E aí Paulo começa a pregar. A gente não ia abrir a Bíblia para poder... verificar se o que Paulo tá falando. Pois é. Os bereanos, não. Entendeu? Eu quero saber, não pode ser Paulo. Eu quero saber se aquilo que ele tá falando confere com a Escritura. Exato. Então, esse amor pela palavra de Deus, ele é fruto daquilo que meu pai colocou em mim. Meu pai era o cara... Escola dominical, já ouviu falar de escola dominical? Opa. Meu pai era o cara chato da escola dominical. O cara que ia dar aula na escola dominical, ele passava porque assim... Você tinha ali a revistinha e tal, mas meu pai era o cara que questionava. Eu lembro de uma vez que a gente teve uma discussão, Isaías 14 e Ezequiel 28, se não me engano, que são os textos que pode fazer alusão a Satanás ou não, sabe? Sim. Retiro e tal, aquela coisa toda. E meu pai falou assim, não, isso aqui fala sobre o rei, não é sobre Satanás. E aí... aí começa. Cara, e ali foi, que era pra terminar 10, terminou 11 e pouco. E meu pai era o cara que assim, ele
ele era questionador, Aham. mas ele era ávido. Ele leu a Bíblia, assim, em um ano, mais de 2 vezes. Em Legal. um ano. Em um Sim. ano, mais de 2 vezes. Então ele era um cara muito assim. E passou isso pra mim. Porque eu com 14, 15, 16 anos, na minha conversão, eu era assim, cara. Então meu pai me parava, filho, olha o que eu aprendi hoje. E era chato e falava 1 hora e pouco. E eu ali absorvendo. E aí eu trouxe isso comigo. Entendeu? Legal. Então hoje eu sou um cara assim, a gente que prega, né? É muito difícil a gente. É um exercício pra nós que pregamos. Sim, Você saborear algo quando alguém tá pregando. sim. Porque como a gente tem uma cabeça muito analítica e crítica, a gente começa, poxa, aqui tá a introdução, aí agora ele, tá, esse texto aqui, eu acho que ele vai para essa aplicação. Você começa a, Sim. Sim. né? Você começa a observar Sim. ali, só que você acaba não degustando aquilo que Sim. que ele tá falando. Então, eu tenho isso. E aí tem um texto que eu carrego comigo que Jesus fala assim, olha, vocês erram por não conhecer as escrituras. E o poder de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, os dois precisam caminhar juntos, né? É como se você perguntasse para um avião, qual que é a asa mais importante? Não tem asa mais importante, os dois precisam caminhar juntos. Exatamente. Legal. Então, a escritura e o poder de Deus. Cara, eu sou pentecostal, sou continuista. Se eu contar para vocês os milagres... Nós temos 3 anos de igreja que nós plantamos. Milagres. Milagres. Hemorragia de uma moça que estava para morrer. Nós íamos orarmos por ela. Um dia depois ela fazer o exame, a hemorragia estancar e ela não precisar mais tomar remédio. Curas em sala de oração que a gente estava fazendo de uma mulher que estava com problema nos 2 pés que não conseguia andar. E o Senhor me levantar e falou assim, olha, ora pelo tornozelo dela e nós orarmos. E ela sair pulando de lá Glória e a contar Deus. esse milagre. Então, a escritura, gente, o John Wesley, ele era conhecido como o cara do coração aquecido, né? Então ele vivia num tempo, 1800 ali, onde tinha o peso da escritura, mas ele tinha esse coração. Uhum. A escritura produzia o fogo e a paixão. Não sei se você sabe, mas a história da conversão, mais ou menos quando o Wesley fala que a conversão dele, ele já era crente, mas ele estava no barco com os morávios. Ah, conheço essa história. E o barco começa praticamente a naufragar. E John Wesley tá ali desesperado, fala assim, meu Deus, eu vou morrer. E ele olha para os morávios, os caras adorando a Deus dentro do barco, um barco afundando. Aí ele se pergunta, cara, o que esses caras têm que eu não tenho? Pois é. Entendeu? Ou seja, a palavra de Deus ela precisa afetar as nossas afeições. Amém. Então, eu amo a Bíblia, cara. E essa paixão pela Bíblia, esse último mês, eu fiz todo o meu devocional do mês no livro de Atos. Que eu falei, cara, eu preciso que o meu coração aqueça. E, cara, quando você lê o livro de Atos, você fala assim, meu Deus, no céu. É o livro que mais me impacta, assim. Eu tô quando lendo leio. agora o livro de Atos. Caramba, é muito Maravilhoso. bizarro. Tipo assim, cara, você fala assim, bicho, não tem como aquilo que eu recebi do Senhor não partir de mim, não exalar de mim, Sim. né? Então você começa Sim. a ver milagres, você começa a ver a expansão, né? Em Pedro queria ficar só em Jerusalém, mas Deus chama Paulo e fala assim, não, eu quero de Jerusalém para os confins da terra, né? Sim. E você começa a ver o poder de Deus atuando, você fala assim, cara, por que a gente não vive isso hoje? Sim. Né? Por que a gente não vive isso hoje? Tem um livro que eu gosto muito que chama Kryptonita. Ah, já li. Vou falar? John Bevere. John Bevere, assim que fala, né? Sim. E ele faz um questionamento no começo do livro, né? Ele faz uma comparação entre o crente e o E o super-homem. Superman. Né? E tal, o poder dele vem do sol, aí Jesus é o sol da justiça e tal. E ele diz assim, olha, só existe uma coisa que rouba a força do super-homem, é a Kryptonita. Sim. Né? E aí ele conta o episódio, né? Que ele tá no bolso, ele não sabe que tá no bolso, e aquilo vai roubando a força dele sem ele saber. E ele fala assim, cara, por que nós queremos num Deus que é todo poderoso, mas nós não vivemos aquilo que ele prometeu pra gente? Por que a gente acredita num Deus que cura, mas por que a gente não vive cura hoje? Né? Nem hora. E nem hora. Eu falo isso pra igreja, que o pastor falou assim, irmão, você acredita? Eu falei, a gente fez uma série chamada Orações Perigosas. E é baseado num livro do Craig Groeschel, um livro muito bom. Eu tenho esse Tem livro. esse livro? Eu não li ainda, mas eu tenho ele. Eu fiz uma série baseada nesse livro lá na igreja e eu falei assim, cara, a sua oração precisa corresponder ao Deus que você crê. Legal. Porque existem orações que são confortáveis na nossa vida, né? Ah, Senhor, me leve em paz para minha viagem de volta. Deus me proteja. É aquela oração que a gente faz, Sim. religiosa, mas que nos mantém na zona de conforto. Nós precisamos começar a fazer orações perigosas. Sim. Qual é a oração perigosa? A oração que nos tira da zona de conforto. Sim. Deus, fala comigo. Essa é uma Sim. oração perigosa. Sim. Pede para Deus falar contigo para você ver. Pra gente falar para Deus falar com a gente precisa estar disposto A ouvir. a ouvir e a obedecer aquilo que ele falou. Sim. Não é? Então, nós precisamos começar a fazer orações que nos tirem dessa zona de conforto. E eu falo, gente, eu creio que Deus cura. Então, tem domingo que me dá doido, eu falo, irmão, tem alguém doente aqui? Vem aqui na frente, vamos orar. E as coisas começam a acontecer. Legal. Glória Nós a temos Deus. perdido essa ousadia, né? Sim. O Billy Graham falou um negócio que eu vi recentemente,
que ele fala assim, qual que é o segredo de você ter vivido tudo que você viveu? Uhum. E aí, se eu lembro corretamente o que ele falou, basicamente o que ele falou foi, eu me arrisquei. Eu me coloquei numa posição onde se Deus não fizesse, tudo daria errado, sabe? E eu vindo pra cá, eu tava com a minha esposa e eu tava pensando muito, né? Sobre o papel do Espírito Santo. E eu lembrei algo muito, muito simples, muito tranquilo, que eu tava na internet, mexendo assim, e o Wi-Fi caiu. Eu demorei 2 segundos pra perceber que o Wi-Fi caiu. Uhum. O Wi-Fi caiu e na hora eu já... Gente, o Wi-Fi caiu. Sabe? Aquele negócio, o cara que não sai do quarto, de repente aparece, Sim. caiu aí também? Não sei o quê. E aí eu tava pensando nesse exemplo, assim, cotidiano, esse exemplo ordinário. E eu senti Deus falando comigo. Eu falei assim, quanto tempo você perceberia se o Espírito Santo tivesse saído da sua vida? Uhum. Quanto tempo você perceberia? Seria tão rápido? Você conseguiria perceber na hora? Tipo, peraí, aconteceu alguma coisa. Né? E tem um versículo que eu deixei de papel de parede do meu celular, que tá em 2 Timóteo, que fala assim, pelo poder do Espírito Santo, guarde a verdade que está em seu coração. E você falou sobre poder e escritura, né? E esse versículo de 2 Timóteo, ele me mostra que guardar a verdade não é uma questão intelectual, sabe? Não é uma questão de raciocínio lógico. Não é uma questão de, tipo assim, eu sou cristão há tantos anos, eu já sei. Não, é pelo poder do Espírito Santo. Guarde a verdade. Amém. Não é a minha capacidade de guardar a verdade. É pelo poder do Espírito Santo. Então, eu vejo que sem o poder, a Escritura se torna legalismo. E sem a Escritura, o poder se torna misticismo, né? Exato. Então, O que a gente equilibra vê, o outro. a gente vê esse problema muito, eu vejo pelo menos no Brasil, que a gente tem muito dos dois extremos, né? A gente tem muitas igrejas que são muito, né, baseadas na experiência, no poder, só que acaba que uma hora, mano, viram umas coisas que não tem nem na Bíblia, sabe? Umas coisas que não tem subjetivo. sentido. Exatamente, fica Sim. uma coisa louca. Tipo assim, fica aparecendo pra mim, velho, todo dia o vídeo de uns caras que vai com, tipo, umas batas pra igreja, que fica rodando, fica parecendo um vestidão, assim, tipo... Aí eu Chamam falo que é poder. carinhosamente de candomblé. A famosa candomblé, exatamente. ai, velho. Aí eu, tipo, cara, que é isso aqui, velho? Tipo, Pois é, E mano. ainda mais com a internet, né? Que fica mais exatamente, evidente isso. exatamente. E, tipo assim, tem gente que usa disso pra falar, tipo, aí, ó, você não gosta de experiência, aí o que a experiência faz, tal. Aí fica, tipo, usando isso pra justificar uma coisa que, né, não precisa Sim. justificar. Agora vamos pro outro lado. Exatamente. Aí o outro oposto é completamente diferente. Que não tem um pingo de poder. Tipo assim, você não vê nada. Parece que é, tipo, Sim. mais uma leitura filosófica do que uma leitura da palavra de Deus viva. É um rito. Parece que eu tô Sim. numa missa católica. Quando Exatamente. eu cresci na católica. Então eu tinha um papel e você ouviu o padre falando, "Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém." Aí sai de lá. É isso aí, Mudou, cumpri o meu é rito. isso, exatamente. Né? Então a gente não pode cair nesse equilíbrio. E você falando disso, eu me lembrei de um texto de Samuel. O texto diz assim, que naquele tempo as visões eram fracas, né? E a voz de Deus ela já não falava mais. E Eli era um sacerdote que se acostumou com pouco. Sim. Esse é o nosso grande problema. É quando o pouco de Deus se torna comum na nossa vida, entende? Sim. E aí a gente entra num lugar muito perigoso. Eli se acostumou, cara. É igual, com quanto tempo você vai perceber que o Wi-Fi caiu, né? Uhum. Eli estava acostumado. Ao ponto de Deus ter que falar com Samuel. Sim. Né? E o texto diz que Samuel... Eu amo esse texto, que eu preguei ele recentemente, tá na minha cabeça. Que o texto diz que ele estava próximo da arca. Ele Legal. estava deitado muito próximo Ele estava no ambiente certo para aquilo acontecer. Né? E qual que é o nosso problema? Quando a visão é fraca, quando a voz começa, né, a diminuir, é porque nós saímos do lugar. Sim. É quando nós abandonamos o lugar secreto. Quando a gente se acostuma a não ter mais o lugar secreto, Sim. e a gente vai se acostumar com Deus falar pouco a gente. Com a gente ter pouca direção, né? Cara, eu sou de um tempo... Eu não sou velho, mas assim, eu peguei 2010 ali, o pessoal ainda era raiz. O pessoal orava pra tudo, irmão. Sim. Vamos orar primeiro. Né? Sim. A gente pedia a direção do Senhor. Hoje não, hoje a gente faz primeiro, aí dá ruim a gente ora pra Deus consertar. Exatamente. Essa que funciona. Uma coisa que meu avô tem falado muito comigo, meu avô é pastor também. E, cara, o meu avô, ele fala comigo toda vez que eu encontro ele.
Tipo, vô, o que que você acha? O que que o senhor acha disso e tal? O que que eu posso fazer? Ele, já orou? Aí eu, tipo, não, então ora, porque Deus vai te dar a resposta. Aí eu, tipo, amém. Aí eu oro. Cara, ele me incentiva toda vez que a gente se encontra, ele sempre, ele fala, tipo, faz questão de falar. Todas as minhas decisões eu só tomo depois que eu oro. Depois que Deus fala comigo. Porque não existe, cara, você ser cristão e querer tomar uma decisão. Não, eu acho que é melhor. E por que que você acha que é melhor? Tipo assim, se Deus falou com você algo diferente, imagina. E aí você vai lá para um caminho contrário, sendo que você nem consultou a Deus. Tipo assim, você nem pediu para Deus ter misericórdia da sua vida, você quer fazer uma coisa louca, assim, tipo, inventar moda, tá ligado? Eu costumo dizer que nós precisamos esperar a nuvem caminhar. Perfeito. Entendeu? É isso, É seguir o a nuvem. exercício. Eu tô num deserto e era uma... Imagina, você tem uma nuvem no deserto que ela não se movia pelo vento. Você olha as nuvens, você vê as nuvens se movimentando, Sim, né? uma nuvem que ficava parada e só mexia quando Deus queria. Exatamente. Eu Perfeito. falei assim, cara, eu só posso caminhar quando essa nuvem se levantar e começar a caminhar. Esse é o nosso exercício de hoje. Só que nós somos muito autônomos, Sim. independentes, nós queremos... Poxa, não, eu sei como... A gente, minha gosta de tentar prever, né? Tipo, exatamente. cara, aonde que a nuvem vai parar? Eu acho que eu vou para lá. Aí vai para lá e quando a nuvem vai mexer, tá no outro lado. Aí tem que voltar, corrigir os erros. Deixar aí, ficar, Deus não fala comigo. Talvez Deus não fala com você porque você não deixa Deus falar com você. Porque você nem chega aos pés de Cristo e pergunta, Cristo, o que que eu faço? O principal princípio da oração não é falar, é ouvir. Sim. É ouvir. Nós achamos que orar é só falar. Sim. Nós achamos que o princípio principal da oração é falar, mas não é ouvir. E ficar pedindo, só que quando Deus vai falar, você não tem ouvidos. Como que Exatamente. geralmente é a nossa oração? A gente faz uma lista e pede para Deus fazer. Sim. Só que tem que ser o Exatamente. contrário. A gente tem que pegar uma folha em branco e falar assim, Deus, O que escreve. que eu faço? Entendeu? Exatamente. Deus, escreve o que o Senhor quer que eu viva. Eu falei isso pra nossa igreja. Eu falei assim, gente, chega o culto da virada, a gente faz culto da virada lá. O que a gente também. faz? A gente chega aqui, irmão, ó Senhor, tá aqui minha lista, ano que vem faz isso, faz aquilo. E aí nós ditamos aquilo que Deus tem que fazer por nós. Sim. E nós não nos colocamos num lugar de dependência onde o Senhor direciona. Só que a gente quer estar no controle, irmão. O ser humano Exatamente. quer controlar tudo. Então eu falei, Exatamente. gente, esse ano, em 2025, nós vamos pegar a nossa folha em branco e falar assim, Deus, escreve. Para onde o Senhor vai caminhar, onde o Senhor quer nos levar, qual é a próxima parada, qual é a voz que o Senhor vai trazer e vai nos levar para essa direção. Eu acho que é importante falar isso, cara, porque tem... Exatamente, voltando aqui, tem os dois extremos. Tem gente que acha que Deus só vai cumprir os meus desejos e tem gente que acha que Deus não vai cumprir nenhum dos meus desejos. Que eu já Tipo sou assim, salvo e é isso. Exatamente, que eu acho que é um perigo, cara, porque quando a gente chega assim e coloca num livro dos sonhos, pá, a gente faz o livro dos sonhos, e eu coloco, tipo assim, algumas metas, alguns alvos que eu quero alcançar no ano. Eu não vejo problema nenhum com isso. Nenhum. Tipo assim, não existe problema com isso, né? Pelo contrário. Eu acho que é um problema você não ter sonhos, você não sonhar. Então, aí... Só que tem gente que, tipo, não coloca nada e só coloca o que Deus quer. Não tá errado, né? Nenhum dos dois tá errado, mas acredito que tem que ter esse equilíbrio, saca? Sim, É Provérbios perfeito. fala, né? Uhum. O coração do homem faz planos. Mas a palavra Mas pode- final. É de Deus, exatamente. O fato da última palavra ser de Deus não me isenta de fazer planos. Né? Sim. Então, quando a gente fala sobre direção, então, deixa eu tentar equilibrar minha fala aqui, né? É que assim, até mesmo as nossas metas precisam ser geradas pelo Espírito. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero dizer, entendeu? Porque quem tá no espírito acaba que, né, ó, tem por exemplo, planos do espírito. Tem textos como que Deus fará o desejo do seu coração. Já viu esse texto? Texto assim? Sim. Então a gente pensa, poxa, então Deus vai fazer. Só que assim, o seu coração precisa ser dele, irmão. Sim. Para que o desejo do seu coração não esteja corrompido Sim. com os desejos do pecado que está dentro de nós, né? Tem gente que fala assim, não, já viu isso? Se tem paz, é de Deus. Já ouviu falar isso aí? Sim. Já. E ainda a gente tem texto bíblico, né? Que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Sim. Só que o texto diz, é a paz de Deus, não é a sua. Sim. É a paz de Deus. Ou seja, aquilo que vem do Senhor que define, né? O árbitro é o balizador, né? O árbitro é o que decide, né? Porque a gente às vezes tem paz pra pecar, né? Tem, ué. Nosso coração pecaminoso, né? Sim. Então, tudo ele parte de uma entrega, entendeu? Eu creio nisso. Não adianta nós fazermos planos se o nosso coração não está entregue. Muitas vezes, para Deus realizar o plano dele, tem que matar o nosso. Sim. Na maioria das vezes. E nós precisamos entender que o plano dele é maior que o nosso, que o Amém. desejo dele é maior que o nosso, que os verdade. pensamentos dele são maiores que o nosso. É verdade. E esse é o grande ponto da vida cristã. É os nossos planos serem gerados pelo Espírito. Só que a gente não tem mais tempo de oração. Pois é. A gente não tem mais tempo de, poxa, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? A gente Sim. tá vivendo uma vida, a gente tá vendo uma geração vir aí que coloca a rotina como algo mais importante do que a presença de Deus. Eu acho que, até o que eu comentei uma vez numa reunião nossa, que
que me deixa muito constrangido, saca? Tipo, cara, a gente vê as gerações passadas, os missionários, essa galera, eles não faziam com que, né, Deus estivesse na agenda deles. Eles faziam com que a agenda deles fosse tudo Sim. sobre Cristo. Tipo, faziam tudo aquilo que estava girando em torno de Cristo, Sim. saca? E a gente perdeu... Eu sinto que a gente perdeu isso. Tem muita gente que, tipo assim, em vez de escutar a voz de Deus e fazer aquilo que Deus falou, ou fazer, tipo, durante a rotina, cara, vai orar... Ele tem, tipo, um momento específico do dia que ele ora. E aí Deus só pode mover naquele momento específico. Por que Ou que ele você- esquece Deus nos outros momentos, né? Exatamente. Por que Deus não pode estar em todos os momentos? Por que tem que ter um momento só, específico? Por que quando você não tá no seu carro dirigindo, você coloca um louvor e você começa a orar? Por que Deus não pode agir aí? Por que você não pode começar a declarar o quanto você ama Ele enquanto você lava uma louça, saca? Tem gente que quer colocar Deus dentro de uma caixinha, cara. E a gente tem que parar com isso. Nós podemos idolatrar a vida devocional. Posso Sim. falar sobre isso? Opa, Vamos. Porque muitas vezes a gente... É isso, nós encaixamos Deus na nossa agenda. Tem gente que acha que a vida espiritual dela tá boa se ela ler um café com Deus Pai de manhã, postar no Instagram, igual academia, né? Tá pago. tá pago. E ela acha que a vida dela espiritual tá definida. E aí Que o vida coração, com Deus fica, é um o coração checklist. fica em paz. Exatamente. Então, assim, Aí, ó. poxa, eu fiz a minha com Deus. Pronto. A gente acha que é isso, né? Eu fiz a Fiz minha a com minha. Deus. Deixa eu ver a minha vida agora. Exatamente. Tem um livro chamado Liturgia do Ordinário, já ouviram falar? Não. Não. Cara, vocês precisam ler esse livro. Basicamente, a nossa, o extraordinário são coisas pontuais na nossa vida. Justo. Entende? Então, toda a nossa vida ela é baseada no ordinário. Sim. E nós precisamos começar a enxergar Deus no ordinário da vida. Essa é a ideia do livro. Sim. Por exemplo, Davi matar Golias foi um evento extraordinário. Sim. Mas para chegar lá, irmão, Ralou. ele teve que matar o urso. Foi isso que ele falou. Falou assim, eu não tenho medo porque quando eu estava escondido no ordinário da minha vida, fazendo o que que era cuidando de ovelhas, eu tive Sim. que matar o urso. Sim. Então, Deus nos prepara no ordinário. Entende? Sim. Deus mede a nossa fidelidade na nossa oferta. Sim. Deus mede a nossa fidelidade quando a gente recebe aquele troco a mais. E a gente é beneficiado, a gente fala assim, poxa, que bem. Eu vi uma vez o irmão falou assim, pastor, tava na prova. Quero contar o testemunho, tava na prova, pastor. Tava faltando dinheiro pra eu pagar. Eu tava no ônibus e eu achei uma carteira. Ah. Eu falei, tá, irmão, conta aí. E quando eu olhei aquela carteira, tinha exatamente o valor que eu precisava pagar a conta. Meu E Deus. o que eu fiz? Paguei a conta e depois devolvi a carteira que tava a identidade. É o frete, né? Eu falei, irmão, o nome disso é crime. Não é testemunho, não. Não é crime. Entendeu? Mas o que eu quero dizer pra vocês nós precisamos passar a enxergar Deus no ordinário da vida. bicho. Muito Amém. bom. Nossa, eu lembro de uma vez de uma moça, ela ainda era nova convertida, e a gente tava colocando isso no coração dela, aí ela começou assim, pastor, eu acho que eu recebi o dom do Espírito Santo. Eu falei, tá, mas me conta mais. É que eu achava que eu só podia receber aqui na igreja. E sempre quando eu via aqui na frente não acontecia e tal. Aí teve um dia que eu tava lavando a louça de casa e eu coloquei um louvor e de repente eu comecei a sentir algo dentro do meu coração e quando eu percebi, meus lábios estavam falando essas línguas que vocês falam aqui na igreja. Eu Legal. falei, tá, me conta mais. E ela começou a contar e ela recebeu o Espírito, o dom do Espírito. Lavando louça. Lavando louça. Eu falei, minha irmã, é isso. Você precisa começar a enxergar o Senhor no ordinário da vida. A né? gente fica esperando o mover de Deus só nos grandes eventos, quando a gente esquece que sem a vida com Deus dentro dos nossos quartos, dos nossos secretos, Sim. não existe o mover de Deus nos grandes eventos. Atos 2, e de repente. De repente. Eu acho um vento legal. veemente impetuoso. Eu li um livro que falou muito comigo. Muito, muito comigo. De Volta à Essência, do Jeremy Riddle. E ele fala assim que a grande falha da igreja americana e essas mega igrejas era de ter transformado o culto em uma experiência. E ter transformado o Espírito Santo em uma experiência. Porque ele fala que Deus não quer ter uma experiência com o homem, Deus quer ter uma vida com o homem. Uhum. E eu, como marido da minha esposa, eu não quero ter experiências com ela, eu quero ter uma vida com ela. Eu não quero me encontrar com ela de domingo, eu quero viver com ela. Né? E eu vendo vocês falando sobre o ordinário, recentemente eu estava orando muito sobre isso, porque em 2021 eu tive uma experiência com Deus, onde eu voltei para as Escrituras. Eu lembro que eu estava no culto, assim, estava tendo um evento, todo mundo chorando ao meu redor e eu não. E eu fiquei muito incomodado com isso. Eu falei, poxa Deus, quando que o Senhor vai falar comigo, né? Uhum. Enfim, basicamente Deus falou assim, vai ler a Bíblia. Foi isso que Deus falou pra mim. E ele falou em alto e bom tom, vai ler a Bíblia.
né? Aí eu ganhei uma Bíblia de estudo no mesmo dia. Eu pedi um sinal pra Deus e um amigo meu falou assim, Dani, Deus falou pra eu te dar esse presente. Meu Deus. E ele me deu uma Bíblia de estudo. Enfim. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu fui lendo. Eu lembro que em 2021, isso foi em novembro de 2021, em 2022, dentro de um ano, eu li a Bíblia umas 3 vezes. E aí, em 2023, aí eu li a Bíblia mais 2. E aí, em 2024, de novo, 2 vezes. E aí, recentemente, eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim. Você tá lendo, glória a Deus. Mas você precisa falar comigo também. Sabe? Tipo, não adianta só ler sobre mim. Né? E tem até um livro, Caçadores de Deus, que ele fala que existem os teólogos que eles gostam de examinar as pegadas de Deus no chão. E eles examinam, nossa, olha essa pegada aqui, olha o que aconteceu, olha não sei o que, e examina. Não, então peraí, a arqueologia, e não no sentido literal da arqueologia, né? A alegoria que o Tommy estava fazendo no livro. E aí, ele fala assim, só que Deus existe, pô. Deus está vivo. O Deus dessa pegada. O Deus dessa pegada. Essa pegada aqui é o passado, ele tá em algum outro lugar. Né? O pé dele tá tocando em algum outro lugar. Que é a mesma analogia da nuvem, né? Sim. E estar onde Deus está e não ser experiente em saber onde Deus estava. Né? E eu acho que isso foi um grande ponto na minha vida, onde eu cheguei pra minha esposa e falei assim, amor, eu sinto que eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais tempo com o Espírito Santo. Eu preciso ter... Porque eu tava me tornando aquela pessoa que eu comecei a me tornar aquele crítico. Você é o especialista em informações sobre Deus, né? Isso. Quando a gente cai num extremo desse, a gente se torna especialista de informações. Exato. Né? Exato. E aí, Deus passa a ser uma informação e não uma pessoa. E não alguém a qual eu me relaciono, né? Sim. E aí, é uma pergunta... Eu acho que eu vi na internet, uma vez um rapaz falando assim, olha, o quanto da nossa fé é baseado no que alguém falou sobre Deus, não do que a gente experimentou sobre ele, não é? Então, muitas vezes nós estamos acostumados a nossa vida... Tem muita gente que a vida espiritual dela é alimentada pela pregação de domingo. Sim. Né? E para ela, aquilo ali está suficiente. Só que aí a fé dela é baseada naquilo que ela ouviu. Sim. Jó falou sobre isso. Falou assim, olha, antes eu fazia tudo isso aqui, mas eu te conhecia só de ouvir. Sim. E não sei se sabe, né? Mas Jó foi contemporâneo de Abraão ali, possivelmente anterior a Abraão. Sim. Foi um dos primeiros livros da Bíblia ali, né? Sim. Então eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois disso que vocês conhecem a história de Jó? Sim. Os meus olhos te veem. Ou seja, a minha fé, ela passa de um nível de informação para relação. Sim. Né? Só que não existe relação sem informação. É uma coisa que está ligada à outra, né? Só que a gente precisa juntar isso e fazer de Deus uma pessoa de fato na nossa vida e que a gente viva para Ele, por Ele. Sim. Porque né, nele nos movemos, existimos. São todas as coisas, né? Eu acho maravilhoso o que Paulo fala. Eu não vou lembrar qual capítulo de Atos que é, mas ele chega numa igreja onde todo mundo tinha se convertido. A primeira pergunta que Paulo faz. Vocês receberam o Espírito Santo. Aí eles falam uma coisa assim, nem sabíamos que existe o Espírito Santo. E aí eu li isso acho que anteontem. Cara, isso mexeu comigo, velho. Tipo assim, eu já li 1000 vezes aquela passagem, aquele livro, né? E quando eu li assim, nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí ele pergunta, né? Qual batismo vocês receberam? O batismo de João. Exato. Né? Arrependimento e tal. Exatamente. E, cara, eu fiquei assim, quantas pessoas nem sabem que existe o Espírito Santo? Ouviu, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabe quem é o Espírito Santo. Não sabe que ele é uma pessoa, tanto quanto Jesus, tanto quanto Deus Pai. Sim, é Deus. Ele é Deus. Exato. Habita, tá aqui, pô. Exato. Habita em nós, né? Nós somos templo e morada do Espírito. Sim. Tem um livro do Francis Chan que chama O Deus Esquecido. Deus Esquecido. Maravilhoso. Exato. E nós vivemos essa geração, né? Sim. De que o Espírito Santo, ele é uma... Cara, tem gente que fala que o Espírito Santo é uma força. Né? Uma vibe. É uma vibe. Nossa, eu gostei um da arrepio. vibe dessa Cara, igreja. esses dias eu fiz uma viagem para a África do Sul, junto com o pessoal, com os pastores aqui do Brasil, o evento da Jocum lá. E o pastor da Upper Room, o Michael Miller, ele deu uma palavra que, velho, me mexeu muito, assim, muito, 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 que ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, cara, a gente pega o Espírito Santo hoje e a gente quer que ele faça aquilo que a gente quer, né? A gente coloca ele dentro de uma caixa, mas mais do que isso, né? Se a gente pegar aquela passagem lá no Velho Testamento, onde a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de... Obed-edom. Não, ele ficou... Ah, não, Obed-edom foi depois. Foi. Sim. Foi com os filisteus, né? Ficou 20 anos na casa de um... Eu esqueci o nome, meu Deus. Abinadab? Abinadab, Abinadab, perfeito. Perdão, Ele ficou na depois. casa 20 anos de Abinadab.
a Arca da Aliança ficou lá como simplesmente mais um móvel. Mais um objeto dentro da casa. Tipo assim, eles não tinham o entendimento de que aquilo ali, cara, era literalmente a presença de Deus. Tipo assim, é exatamente isso que eu vejo no cenário cristão hoje. Cara, a gente vê a Arca da Aliança, a presença de Deus viva aqui no nosso meio, e a gente trata essa coisa como se fosse qualquer outra coisa. Sim. E aí, em 3 meses na casa de Obed-Edom, ali, cara, foi tipo avivamento dentro da família do cara, velho. Sim. O cara teve bênção, o cara teve cura, o cara teve tudo. Por quê? Porque ele tinha um entendimento do que aquilo era. Ele tinha um entendimento que ele tinha um Espírito Santo da casa, dentro da casa dele. E a gente tem o Espírito Santo em todos os lugares hoje, cara, com a gente do nosso lado, dentro da nossa casa. Só que a gente trata como se fosse mais algum móvel. Nós vivemos uma vida sem a percepção da presença. Sim. E esse é o grande perigo, né? Nós vivemos a vida cristã na rotina, na religiosidade. Na filosofia cristã. Sem ter a percepção da presença. Sim. Deus está aqui agora. Sim. Aqui minha câmera, Deus está com você agora ouvindo esse podcast. E ter essa percepção muda tudo. Tudo. Porque aí você começa a tomar decisões. Fala, cara, o Espírito está aqui. Sim. Né? Então eu preciso falar de acordo com o que ele fala. O que o Senhor quer que eu faça? Cara, e quando você faz essas perguntas... Sabe uma coisa que eu lembrei, que eu achei maravilhosa? Tem uma passagem, cara, de 1 Coríntios, eu não sei se é 4:9, não lembro, mas que Paulo fala assim, porque nós apóstolos, parece que fomos colocados como últimos, somos como espetáculos para o mundo inteiro, tanto para homens como anjos, né? E eu lembro dessa passagem, ele fala, nós somos como espetáculo para o mundo inteiro, e o que é o mundo inteiro? Homens e anjos. E você vê a percepção que Paulo tinha do mundo espiritual. Que não estamos sozinhos. Que nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Né? Que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Você pega até a passagem de Jacó, que ele fala que em Gênesis, que ele chega e vê um acampamento de anjos. Que ele usa até um nome... Betel, ele chama de Betel, ele vê anjos subindo. É esse? Não. Quando ele vê ele tá andando no deserto e ele vê um acampamento de anjos. Ah, tá. Ele fala um nome, eu esqueci o nome. Eu tô lembrado de Betel, que ele fala, né? Casa de Deus, que ele vê os anjos subindo e descendo. E tem uma passagem dessa de Jacó que ele usa, ele fala assim, nossa, eu vejo é como um acampamento. E ele vai definir o que ele está enxergando. E ele usa o quê? A palavra acampamento. Então, ele meio que transcreve comportamento. Entende? Então, porque se anjos estivessem subindo e descendo, voando, etc., ele falaria isso. Aí ele vê os anjos e ele tenta transmitir o que ele está enxergando. E a palavra que ele usa é acampamento. Então, e isso me faz pensar também. Você vê a passagem de 2 Reis 6, eu acho, que é Eliseu, que ele chega para o servo dele falando assim, Senhor, abre os olhos dele. E aí ele vai ver... São cercados pelos assírios, né? Exato. E aí você vê a percepção do mundo espiritual. Né? E a percepção que Aminadab não teve, de ver a presença de Deus naquele lugar. E eu fiquei me perguntando, por que Obed-Edom teve essa percepção? E aí eu lembrei, por quê? Porque o cara morreu, pô. O cara tocou na arca e morreu. Uzá. E aí o que acontece? Uzá morre quando toca na arca. E aí o que Davi fala? Fala assim, cancela aí, rapaziada. Bota essa arca aqui na casa de quem? Obed, fica aí com a arca. E aí eu fico imaginando o Obed olhando pra aquele negócio e falando assim, mano, esse bagulho acabou de matar um ser humano, velho. E tá na minha casa. O que é isso aqui? O que é isso? E aí, o que é isso? É o temor, velho. E o temor é o princípio da sabedoria. Sacou? E aí Obed recebe a arca, que acabou de matar, talvez uma pessoa que ele conhecia. E ele fala assim, meu Deus, eu preciso valorizar isso. Eu preciso temer o Senhor. E aí o cara que teme a Deus, ele é sábio. E o cara que é sábio tem a presença de Deus, sacou? E eu fiquei me perguntando, por que Obed-Edom conseguiu em 3 meses ver o que Aminadab não conseguiu? Em 20 anos. Porque ele viu a negligência. Ele viu alguém negligenciando. Forte isso. Uzá negligenciou a arca. Por quê? Tocou, a carroça ia cair, né? Ele tocou, né? Morre. Aí Obed vê isso e fala assim, meu Deus, eu não vou tocar de qualquer jeito na presença de Deus. E aí ele começa a viver o fruto daquilo, de quem teme a Deus. E vive o fruto de quem teme a Deus, sabe? Então isso fala muito comigo, cara. Que é o que você falou, de viver o ordinário. Né? E a pessoa que mais ilustra sobre viver o ordinário é quem? Jesus. Filipenses 2, Jesus ele se esvazia e vem viver a coisa mais ordinária do mundo, que é o planeta Terra.
Nasce como um homem comum, né? Na manjedoura, Na manjedoura. vive em Nazaré. Ou seja, Jesus é o cara que mais viveu o ordinário de forma extraordinária. Por 30 anos, para depois, em 3 anos, viver Exato. o que ele viveu, né? E isso fala muito comigo, né, cara? E eu vejo que nós, como igreja, precisamos entender o valor do poder e das escrituras. Sim, e aí... Mas assim, nós temos também um estímulo dos pregadores de hoje. De que você precisa viver o extraordinário. Sim. E a gente acha que o extraordinário é algo comum, Sim. né? Então, assim, é uma supervalorização do homem. Então, existe né, os pregadores coach que eu falo, que, tipo assim, o homem é o centro de tudo, né? Sim. O homem é o centro de tudo. Então, assim, é como se Deus tivesse que se dobrar a nós e fazer com que os meus sonhos se cumpram e fazer com que tudo... Sabe? Igual aquelas pregações que eu falo que são pregações, assim... parece que o mundo gira em torno ao nosso redor, né? Sim. Porque, sabe, estão invejando você. Já viu essa tipo de pregação? Sim. E vão tentar contra a sua vida, mas Deus é por você e tal. E aí você começa a se achar a última bolacha do pacote, Sim. né? Você começa a se falar assim, meu Deus, é tudo sobre mim, né? É o eu evangelho, eu costumo dizer. É tudo sobre mim. E aí a gente se valoriza tanto e nós achamos que toda a nossa vida precisa ser extraordinária, né? Só que não, cara. É no ordinário, é no pouco que Deus conhece o nosso coração. Sim. Poxa, foi quando... Eu vou usar o exemplo de Davi. Davi matou o gigante, matou o leão, matou o urso, quando não tinha ninguém vendo. Uhum. Entendeu? Ele não estava fazendo live. E se ele contasse, ninguém ia acreditar. E esse é o ponto. E assim, agora, minha imaginação, imagino Deus olhando e falou assim, cara, se esse moleque, ele tem a capacidade de matar leão e urso sem ninguém tá vendo, imagine quando eu colocar ele sobre um trono, o que ele vai fazer sobre a minha nação. Né? Sim. Então ali era um teste de Deus para saber se o coração de Davi estava no lugar certo, porque tem gente que só faz quando tá olhando. Sim. Né? Tem Sim. gente que ela só Sim. se destaca quando Sim. tem alguém observando. Por quê? Porque ela quer a glória para si, ela Sim. quer né? Sim. E aí ter essa percepção de que, cara, o Espírito Santo tá aqui e eu preciso viver como se ele estivesse presente mesmo, é consciência da presença. Sim. Isso é muito poderoso. Maravilhoso, cara. Eu fico muito feliz de ouvir, de aprender com você. E pra gente já caminhar pra reta final, eu queria te perguntar, na verdade, ouvir um pouco mais sobre mais uma questão prática pra quem tá ouvindo agora, né? Como que a gente faz pra não cair nem no misticismo e nem no legalismo? O que você diria se você estivesse sentando agora com um novo convertido e também com um velho convertido que perdeu a paixão? Como que você faz? Como que a gente faz para não perder a essência durante a nossa caminhada com Cristo? Eu vou começar essa resposta contando uma história. Quando eu comecei a plantar uma igreja, 3 anos atrás, nós começamos a plantar. Eu já era consagrado a pastor desde 2017, mas em 2021 nós plantamos uma igreja. E eu lembro que eu fui conversar com o pastor Walter Brunelli, que é um pastor que o que ele tem de pastorado não tem de idade. Legal. Né? É o fundador da Bereana e tal. E eu tive um tempo de mesa com ele e falei assim, cara, agora eu vou arrancar tudo que eu puder dele. E aí eu lembro que eu preparei uma pergunta. Eu falei assim, pastor, vou começar a pastorear agora, né? O senhor já tem 40 anos de pastor. Qual o conselho que o senhor me dá? Uhum. O que eu posso fazer? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, café, João de café, né? Ele falou, café, não deixe que nenhuma demanda pastoral te roube da presença de Deus. Aí, eu confesso que eu fiquei frustrado um pouco. Sim. Porque eu já tava esperando 5 passos, né? Sim. O curso da Hotmart, né? Uhum. Eu tava esperando, tipo, uma metodologia, Sim. né? E ele falou assim, café, grandes homens de Deus não tropeçam em montanhas, mas em pequenas pedras. Uau. Davi era pra estar em guerra, mas ele decidiu estar no palácio. Uhum. E aí ele falou assim, olha, não deixe que nada, nenhuma rotina pastoral, que eu sei que você vai ter muita, te roubar da presença de Deus. Uhum. E qual que é o grande desafio, se eu tô falando com um novo convertido agora? É que você vai amar Jesus, né? Você vai estar apaixonado por Jesus, mas com o passar do tempo você vai ser estimulado pelo excesso de atividades a abandonar aquilo que você valorizou desde o começo. Sim. Em Apocalipse, quando Jesus ele vai dar uma orientação para uma igreja, ele diz assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. O texto não Sim. diz perderam. A gente tem o costume de falar, você perdeu o primeiro amor. Não. Abandonou. Porque quando você perde, você não sabe onde.
Legal. Eu perco direto a chave do meu carro no fim do culto. Sim. É uma loucura. Mas por que eu não acho? Porque eu não sei onde eu perdi. Agora, abandono não. Abandono eu sei onde eu perdi. Sim. Eu sei onde eu abandonei. Tanto que o conselho é: arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, volta no lugar onde você abandonou. Sim. Eu sei que uma mãe que abandonou já um filho numa caçamba de lixo, ela sabe exatamente hoje onde ela abandonou aquele filho. Sim. E nós sabemos onde nós abandonamos o nosso amor por Deus. Sim. Então, o que eu sempre digo, para que a gente se mantenha equilibrado, nós precisamos estar no lugar secreto todos os dias. Amém. Nada pode nos assombrar mais do que a presença de Deus. Nada pode nos estimular mais. Sabe assim, não é 1 milhão de seguidores que me estimula a produzir vídeo. Sim. Não é ser hypado. Não é ter minha conta do YouTube com não. É a presença de Deus. Sim. Sem ele, nada do que a gente faz tem valor. Acaba se tornando vazio. Então, um conselho que eu daria é: não deixe nada te roubar desse lugar. Sim. E eu falo isso assim, cara, com muito temor. Porque eu sou um pastor. Sim. E eu tenho muitas demandas. Eu tenho muita atividade. Eu praticamente prego toda semana. Então, eu preciso preparar sermão. E aí, quando eu me percebo, eu tô lendo a Bíblia para pregar. Sim. E não para ser pregado por ela. Sim. Né? E aí nós vamos deixando todas as nossas rotinas, atividades, a produção de conteúdo roubar, nos tirar desse lugar. Então a gente acorda e fala assim: cara, não tenho tempo para orar. Porque se eu não parar agora 3 horas para preparar esse sermão, Que desperdício. eu não vou conseguir cumprir a demanda. Sim. Mas não, cara. É a partir da presença que tudo flui. Sim. Nós não podemos deixar nada substituir o lugar da presença. Amém. Então, se eu pudesse dar um conselho muito prático, mas eu recebi esse conselho que eu pensei que era besta. Sim. Mas hoje, depois de 3 anos pastoreando, eu percebi que aquilo é essencial na minha vida. Sim. E por um tempo eu abandonei esse lugar. Sim. Eu deixei a rotina. Eu deixei tudo me tirar desse lugar porque eu achava que orar era uma perda de tempo e não um investimento. Desperdício, né? Era um desperdício. Então, posso olhar para a câmera? Fica à vontade. Em nome de Jesus. Siga e prossiga em conhecê-lo. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente tende a pensar que esse texto está falando sobre conhecimento bíblico. O conhecimento ali é relacional. Por que o povo abandonou na época de Oséias a idolatria? Porque eles deixaram de se relacionar com Deus, lembra? Sim. Onde existe muita idolatria, existe falta de adoração. Sim. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, ame Jesus com todas as suas forças. Não deixe que nada roube o lugar da presença de Deus na sua vida. Amém. Amém? Amém. Meu amigo, obrigado Amém. demais pelo tempo que a gente passou juntos. Eu fui muito edificado, aprendi muito com você. Eu continuo aprendendo, né, no seu Instagram. Fico muito feliz. Eu acompanho você há um tempão já. Uma satisfação maravilhosa poder ouvir você de perto, ver que você é um homem de Deus não só na internet, né, mas também na vida real, Amém. né? E, cara, queria te agradecer. Tenho certeza que todo mundo que participou, todo mundo que ouviu foi edificado. E é isso aí. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Peraí, tá difícil Tamo aqui. junto. Mas, cara, de verdade, obrigado. A gente agradece de todo o coração mesmo, porque foi muito bom, foi muito edificante. Né? Se a gente tivesse até os papos que a gente tava falando no backstage aqui, ia render mais um Mais um podcast. Vamos deixar marcado já. Mas é isso, cara. Muito obrigado, né? Você também que tá nos assistindo, muito obrigado por estar aí acompanhando a gente, né? Ligado aí nos nossos papos. Cara, tenho certeza que foi muito edificante pra você, né? O que Deus ministrou através de nós hoje foi impactante se foi pra nós, né? Com certeza foi pra você. Amém. Então fica ligado aí nos nossos próximos episódios também, né? Contem com a gente pra trazer conteúdo rico, bíblico, verdadeiro, autêntico, né, gente? Amém. E é isso. Obrigado. É isso aí. Você que gostou, eu quero indicar para você compartilhar isso com teu amigo que você acredita que precisa disso, que precisa de algum trecho, de algum corte, que você possa compartilhar com a pessoa que você conhece, com o seu discipulado, com a sua igreja. Eu tenho certeza que através desse podcast, vidas serão edificadas. Amém. É isso aí. Tamo junto. Amém. É isso.